Esse é o nosso Senhor, amados irmãos. Esse é o nosso pastor, que fala por meio da sua palavra. É a sua palavra que é o cajado que nos consola, o cajado por qual ele nos guia. E é a essa palavra que nós atentaremos agora. Abramos, portanto, a Sagrada Escritura no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Salmo de número 128. Diz assim a Sagrada Escritura: Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Abaixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Santíssimo Deus, Pai amado, queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o socorro bem presente na hora da tribulação, Tu és aquele que é a porção da nossa alma, e quão bela é a nossa porção, quão bela é a nossa herança, Senhor, que és Tu. O Senhor nos permite Te cultuar, Te adorar, e agora, com graça inimaginável, o Senhor nos permite ouvir a Tua palavra, ó Deus. Queremos suplicar a Ti, porque reconhecemos que somos completamente incapazes de ouvir, ó Deus, de entender, de prestar atenção e principalmente, ó Deus, de viver a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito tenha misericórdia do Teu povo nessa noite, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos ajude a caminhar, pois dependemos de Ti em todos os momentos. Em nome de Cristo. Amém. Há coisas que nós estranhamos na nossa vida. Coisas que nós olhamos e parecem realmente que não se encaixam. Coisas que acontecem, nós vemos ocorrer, mas parece que fogem à ordem natural. Por exemplo, é muito esquisito ver pessoas que são honestas, trabalham, temem ao Senhor, mas parece que aquilo que elas fazem não prospera, não vai para frente, é esquisito. Parece que não deveria ser assim. Nós estranhamos quando a ordem natural das coisas é mudada. Quando nós vemos cenas de pais enterrando os seus filhos, nós pensamos, não deveria ser assim, parece que a ordem está trocada. Isso realmente nos incomoda muito. Asaf, no Salmo 73, compartilha desse estranhamento pela quebra da ordem natural. Asaf está observando algo bastante esquisito. Pessoas que não apenas não temem ao Senhor, mas pessoas que vivem contrárias à vontade de Deus. Pessoas que são inimigas de Deus, estão saudáveis, estão prósperas nos seus trabalhos, a sua família vai muito bem, e enquanto isso, aquele que teme ao Senhor, Asaf, parece ter tanta dificuldade. Asaf estranha, porque parece que a engrenagem do mundo não está funcionando direito. Porque a ordem natural qual seria? Plantar e colher. Ter filhos e vê-los crescer. Mas por que nós estranhamos tanto? É porque, de fato, esse mundo foi, sim, criado com uma ordem natural. O Senhor criou esse mundo, de fato, para que o fruto do trabalho das mãos do homem fosse bom. O Senhor criou esse mundo para que os filhos alcançassem idade madura.
O Senhor criou esse mundo sim com uma ordem do que deve acontecer. Mas por causa da queda, por causa do pecado, a configuração do mundo não funciona como deveria funcionar. O pecado é algo tão detestável, tão mau, tão terrível, que não afeta apenas a moral do homem, mas afeta toda a estrutura do mundo. A terra não era para produzir espinhos e abrolhos. O trabalho não era para ser difícil. Mas é assim que as coisas são. Mas, fato é que sim, existe uma ordem natural que Deus estabeleceu desde toda a criação. E pela graça, por vezes, o Senhor faz com que essa ordem natural seja desfrutada pelo seu povo. E quando Ele faz isso, Ele se alegra em dar dádivas àqueles que o temem. Por isso, o tema do sermão dessa noite é desfrutando de uma vida no temor do Senhor. Desfrutando de uma vida no temor do Senhor. Antes de adentrarmos o texto, vamos ver algumas coisas bastante interessantes e importantes para que nós compreendamos adequadamente esse salmo. A primeira delas é que este salmo, assim como o Salmo 127, é um salmo de sabedoria. O que isso significa? Existem alguns gêneros na Escritura. Narrativa, escritos proféticos, e um desses gêneros bastante específicos da Escritura é o gênero de sabedoria. O livro mais famoso que tem esse tipo de gênero é o livro de Provérbios. Mas é óbvio que não se limita ao livro de Provérbios apenas a sabedoria, mas há diversos textos na Escritura que se encaixam nisso. Esses dois salmos, 127 e 128, são parte desse tipo de literatura. E qual que é o grande diferencial desse tipo de literatura? Sabedoria, textos de sabedoria como Provérbios e o Salmo que nós ouviremos essa noite, não possuem nenhum tipo de promessa. Porque o estilo de escrita é de um sábio que está observando, como eu disse, a ordem natural das coisas, e ele percebe qual é o princípio de ação que se deve ter em determinada situação. E então ele expressa esse princípio e ele entende que, se você fizer isso, normalmente, no curso natural das coisas, haverá um efeito. Mas não é uma promessa universal aplicável a todo mundo, porque no mundo existe pecado. Nem sempre fazer o que é correto vai gerar bons efeitos. Então, por exemplo, nós mesmos temos esse tipo de sabedoria. Nós falamos, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um princípio geral, ou seja, nós estamos dizendo, seja persistente, porque uma hora vai dar certo. Nós estamos dizendo que todo mundo que é persistente, todas as vezes, vai conseguir o que quer? Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas nós estamos dizendo que, na maioria das vezes, é assim que acontece. Os salmos de sabedoria e livros como Provérbios funcionam na mesma lógica, com uma diferença gritante. O princípio que é ali estabelecido é inspirado por Deus. Não é mera sabedoria humana. Então, os escritos de sabedoria nos mostram o que nós devemos fazer. E o que até mesmo nós podemos esperar como consequência. Mas não contém promessas. E o Salmo 128 também está intimamente ligado ao 127, porque ele mostra um personagem que é o oposto daquele que o Salmo 127 fala. O Salmo 127 mostra alguém que não teme ao Senhor, que acha que tudo que ele tem vem da sua própria mão. Ele não confia no Senhor. Como nós ouvimos na semana passada, o trabalho dessa pessoa que não confia no Senhor é inútil, é vão. Porque no Salmo 127, 2 diz, inútil vos será levantar de madrugada. Já o Salmo 128 nos mostra o contrário. Alguém que teme o Senhor, alguém que confia na providência do Senhor e por graça experimenta dádivas e bênçãos na sua vida. Este salmo nada mais é do que a aplicação prática da bênção sacerdotal lá de número 6. Os irmãos se lembram que são salmos de peregrinação. O que o peregrino está fazendo? Indo para Jerusalém receber a bênção. Que bênção? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O Salmo 128, portanto, é como se o salmista estivesse dizendo, é exatamente isso que acontece quando a bênção sacerdotal, lá de número 6, é aplicada por Deus de forma concreta na nossa vida.
Portanto, é nesse contexto onde nós temos verdades, pelo menos duas grandes verdades, sobre as dádivas que o Senhor te concede, que são decorrentes do temor ao Senhor. E quais são essas verdades? Do versículo 1 a 3 nós temos a verdade de que o Senhor te concede dádivas no trabalho e na família. O Senhor te concede dádivas no trabalho e na família. Olha como o texto começa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aí é a palavra que poderia muito bem ser traduzida como feliz, imensamente feliz. Uma pessoa que está em um estado de profunda benevolência por parte de Deus e por isso desfruta de alegria. E quem é esse feliz? É aquele que teme ao Senhor. E nesse texto em particular, a expressão teme ao Senhor é central. O assunto deste salmo é o homem que teme o Senhor. E por consequência, as bênçãos que o Senhor muitas vezes concede a este homem. Mas o que é temer ao Senhor? O salmo mesmo explica. Ele fala, bem-aventurado o que teme ao Senhor. E aí na linha de baixo o que ele diz? Anda nos seus caminhos. Anda nos seus caminhos. A ideia aqui é que o salmista está explicando. Quem é o que teme ao Senhor? É o que anda nos seus caminhos. É aquele que vive para agradar ao Senhor. É aquele que observa a palavra de Deus todos os dias da sua vida. E percebam que essa é a diferença que a Escritura coloca entre o sábio e o tolo. Essa é uma característica muito marcante nos escritos de sabedoria. Fazendo uma diferença. Olha, se você fizer isso, você é sábio. Se você fizer isso, você é louco, é tolo. Por exemplo, em Provérbios 14, 2, Salomão diz o seguinte: o que anda na retidão, ou seja, obedece às leis do Senhor, se preocupa com isso todos os dias da sua vida, teme ao Senhor. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. É a diferença entre o tolo e o sábio. O sábio ouve a lei de Deus e luta todos os dias para cumpri-la, para agradar ao Senhor. O tolo se estriba por caminhos tortuosos. Mas há algo bastante importante nessa expressão, o que anda nos caminhos do Senhor. Perceba que não é uma ação pontual. O Salmo não diz, aquele que andou um dia, em algum momento, no caminho do Senhor. Aquele que guardou a sua vida em piedade. Não. É aquele que anda continuamente, todos os dias, sem cessar. Que não faz o temor ao Senhor, a santidade, um programa de final de semana. Meus irmãos, sabe o que é um hobby? Hobby são aquelas coisas que nós fazemos que não são profissão nem nada do tipo, mas são coisas que nos alegram e a gente gosta de fazer de vez em quando, normalmente para distrair a cabeça ou para descansarmos. Minha esposa sofre com os meus hobbies, porque eu desenvolvo vários durante vários momentos da minha vida. E durante o casamento já foram uns 3. E um deles foi jogar xadrez. Eu gostava muito de jogar xadrez, ainda gosto, apesar de não ter tanto tempo. Mas eu estudava, eu tirava algum tempo ali durante a semana para jogar com algum amigo. Mas se alguém chegasse para mim e perguntasse, você é um enxadrista? Eu ia dizer, não, isso aqui é um hobby. É algo que eu faço de vez em quando. É algo que eu faço no final de semana com um amigo para descansar. É um hobby. Não é algo a que eu dedico a minha vida. Este salmo, amados irmãos, nos mostra que o temor do Senhor, a nossa luta pela santidade, não pode ser um hobby de fim de semana. O temor do Senhor, a vida com Deus, a santidade, a piedade, a obediência, é algo diário. Não pode se limitar a um programa de final de semana. Sabe, eu até gosto de ir à igreja, eu gosto de cantar os louvores, é tão bonito. Poxa vida, daqui a pouco vai ter cantata, olha que maravilhoso, eu gosto disso. Mas durante a semana, nada disso aparece. A vida com o Senhor se torna apenas um programa de final de semana, no qual você gasta ali 2h30, talvez, por semana. Mas o restante da semana não há preocupação nenhuma com o que o Senhor ordena, com a palavra do Senhor, com o temor do Senhor, com o andar nos seus caminhos. O Salmo nos diz que não. O perfil do homem bem-aventurado, do homem feliz, é o homem que luta todos os dias por sua santidade, que luta todos os dias para fugir do pecado,
e para amar ao seu Senhor mais e mais. E como Jesus Cristo disse, se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, esse é o perfil do homem bem-aventurado, é o homem que teme o Senhor todos os dias, que anda no temor do Senhor. E esse homem, diz o texto, por várias vezes experimenta bênçãos, dádivas da graça do Senhor. Quais são essas bênçãos pessoais que o salmista diz que o homem que teme o Senhor experimenta? Há um detalhe bastante importante aqui no versículo 2. Até no final do versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Percebe que é na terceira pessoa, é aquele lá. Depois no versículo 2 ele muda, ele diz: você, do trabalho de tuas mãos comerás. A ideia aqui é que ele está aplicando essas bênçãos para que a pessoa entenda que, olha, está falando comigo. Tu comerás, ou do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Então nós temos 3 bênçãos básicas aqui ao homem que teme o Senhor. 3 dádivas do Senhor, da graça do Senhor. A primeira delas é bênção no trabalho, ou seja, a ideia de que ele vai trabalhar, vai produzir, e isso vai gerar bom fruto, que vai trazer sustento para a sua família. A segunda delas tem a ver com a sua esposa, e a terceira com os seus filhos. Para falar sobre a esposa, o salmista se utiliza de uma figura de linguagem. Ele diz: tua esposa será como videira frutífera. O que é isso? A videira, nós sabemos, é aquilo que produz uvas. O salmista aqui está comparando a esposa do homem temente como uma videira que é frutífera e dá vinho, produz vinho. O vinho está sempre atrelado na Escritura a prazer, a alegria, sempre. Então o que ele está dizendo aqui, uma das dádivas que o Senhor concede ao que o teme, é que a sua esposa será como videira que dá bom vinho. E qual é esse bom vinho? Filhos e piedade. O foco aqui, é verdade, está em filhos. Uma esposa que é fértil e que dá ao homem uma família grande. Mas não apenas isso, tem a ver também com tudo o que a esposa produz. A ideia aqui é de uma esposa piedosa. A ideia aqui é que o homem temente ao Senhor pode experimentar a bênção de caminhar com uma esposa crente. Aquela esposa, aquela mulher de Provérbios 31. É uma dádiva do Senhor. É uma dádiva do Senhor. Uma esposa que dá filhos e crente, muito crente, piedosa. E os filhos serem como oliveira, a roda de tua mesa, tem justamente a ideia de filhos que alcançam a maturidade. Isso pode parecer muito estranho para nós, para ser considerado uma dádiva, mas pensem há milhares de anos atrás qual era o índice de mortandade entre crianças. Era um bom número que não chegava à idade adulta. Então, o salmista está dizendo aqui que o Senhor abençoa com vida longa, isso era maravilhoso. E por que ele assimila a oliveira? Porque da oliva vem o azeite. E o azeite, na Escritura, tem sempre a ideia de algo que consola e que, principalmente, mostra a abundância. Então, a ideia do salmista é que o que teme ao Senhor tem dádivas da graça do Senhor, que são justamente a reversão da maldição de Gênesis 3. Quando o homem cai em Gênesis 3, o que o Senhor faz? Ele amaldiçoa. Para o homem ele diz: maldita é a terra por tua causa. Ela começará a produzir cardos e abrolhos, e do suor do teu rosto você vai comer. O que ele está dizendo? Olha, você até vai comer, mas agora por culpa sua, vai ser muito difícil e doloroso. Para a mulher ele diz: olha, você vai até ter filhos, sabe? Mas a dor que você vai sentir, e a dor ali não é apenas a dor do parto, mas o sofrimento que envolve o custo de ter filhos, é uma maldição. Mas neste salmo, o Senhor está dizendo que por muitas vezes, aquele que teme ao Senhor, Ele, de forma graciosa, maravilhosa, e sem ninguém merecer, ameniza as maldições de Gênesis. Por quê? Porque por causa do pecado, meus irmãos, ninguém deveria conseguir colher nada do solo. O pecado é algo tão sério e que afeta o cosmos de uma forma que a terra deveria se tornar completamente seca. A vida deveria ter sido destruída depois que o homem caiu, mas não foi.
O Senhor está amenizando, você vai comer do fruto das suas mãos. A mulher não era para dar filhos. Os filhos não eram para viver. Não era para existir família. Era para a morte reinar. E a história ter acabado ali em Adão e Eva mesmo. Mas quando o Senhor diz que o homem temente pode experimentar essas dádivas, de fato são dádivas. Ele está amenizando e, de certa forma, até revertendo aquelas maldições tão terríveis que vieram sobre a humanidade na queda. Então, percebam que essas bênçãos não são coisas grandiosas. Veja que o Salmo não está prometendo riquezas absurdas, não. O Salmo nem está dizendo que essas dádivas do Senhor, que por vezes alcançam os que o temem, são coisas como ficar muito rico. Não, o Salmo não está dizendo isso. São coisas simples. É ter o sustento diário e ter uma família em volta da mesa. Dádivas da graça do Senhor. Coisas completamente simples. Comida, uma esposa piedosa e fértil e filhos. E filhos. E uma pergunta que eu te faço, amado irmão e irmã. Você tem visto essas coisas como dádivas? Nós somos tentados pelo mundo em que vivemos em inverter muitos valores. Então nós somos tentados todos os dias, como quando vamos para os nossos trabalhos, a olhar o trabalho como um castigo de Deus. Há aquela frase famosa, não há trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Não. O crente não pode pensar assim. Porque ir para o trabalho, produzir algo, e no quinto dia útil colher o fruto do seu trabalho é uma dádiva do Senhor. Você não pode ver o seu trabalho como algo terrível, uma maldição. Não, porque você está fazendo isso para a glória de Deus. E isso é graça do Senhor para sustentar a sua família. Mas esse ponto a gente não tem tanta dificuldade, não é verdade? O que a gente tem dificuldade é com o que a gente ouviu semana passada e com as outras bênçãos. Nós vivemos em uma sociedade feminista, abortista e completamente secularizada. Onde os filhos não são mais vistos como bênçãos do Senhor. São vistos como empecilho. São vistos como um peso desnecessário. São vistos até como uma maldição. Deixa eu me contar uma história. Eu tenho um amigo no seminário chamado Diego. O Diego, quando foi para o seminário, há 3 anos, tinha 2 filhos. Aí no final do primeiro ano, a esposa dele descobriu que estava grávida do 3º filho. Então nas férias ele voltou para a sua cidade, ele mora em Petrópolis, e ele foi contar para a família e para os membros da igreja dele essa notícia. Minha esposa está grávida do 3º filho. E ele voltou completamente decepcionado. Porque sabe qual foi a reação principalmente dos irmãos da igreja? Poxa vida, meu irmão. Nossa, eu vou orar por você. Parece engraçado. Mas percebem o que está acontecendo aqui? É uma mudança de mentalidade. É alguém que está chamando bênção do Senhor de maldição. É alguém que está tão consumido pelo pensamento secular que já não consegue olhar para a família como ela deveria ser olhada. A Escritura nos ensina, amados irmãos, que ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. E eu preciso ser bem direto aqui. Infelizmente eu já escutei conselhos de senhoras de igreja, com anos de cristianismo, aconselhando moças mais novas, dizendo, não, nesse mundo mal, 1 filho, 2 no máximo. Quem disse? Eu já vi pessoas se escandalizarem com famílias grandes. Eu já vi moças receberem conselhos de não casa tão cedo não. Aproveita primeiro. De crentes. Ai daquele que chama bem e mal. Mais uma vez sendo muito direto com você. Se na semana passada, enquanto o reverendo Tiago pregava no Salmo 127 e falava sobre a herança dos filhos, você se sentiu incomodado. Se você torceu o nariz, se você falou, olha, eu até entendo, mas eu não concordo com isso não, tá? Comigo não funciona assim. Arrependa-se. Se você acha que o seu trabalho é um peso para a sua vida, arrependa-se. Se você acha que ter uma mesa rodeada de filhos é algo terrível, que não deve ser desejado e buscado pelos crentes, arrependa-se, porque você está querendo ser mais sábio do que Deus. Você está chamando uma coisa que Deus diz que é uma dádiva, que é uma reversão, é uma amenização da maldição da queda, você está chamando de maldição. Arrependa-se, nunca mais dê esse tipo de conselho
para nenhuma moça da sua igreja. Nunca mais, moças, ouçam as vozes desse mundo, queiram ter filhos. Eu mal vejo a hora da minha videira, dá muito vinho. Eu mal vejo a hora de ter bebezinhos em casa. E é maravilhoso quando na nossa igreja nós ouvimos o choro. Nós ouvimos elas incomodando às vezes, sabe? Isso é muito bom. É sinal que o Senhor está nos abençoando, está dando dádivas a nós. Nunca chame bênçãos de maldição. Mas todas essas bênçãos, como eu disse, não são promessas. Elas são coisas que normalmente acontecem com aqueles que temem. É a ordem natural das coisas. E Deus tem prazer de dar essas dádivas. Esse é o ponto. Mas como pode Deus dar dádivas a pessoas pecadoras? No Novo Testamento, amados irmãos, nós percebemos que essas dádivas do trabalho e da família também nos vêm por meio de Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos transporta para um cenário de relacionamento familiar feliz. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4 e 5, ele vai começar a fazer aplicações do evangelho que ele tinha exposto até o meio da carta à família. Ele vai dizer: maridos, liderem a sua casa, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Esposas, submetam-se ao seu marido em amor como a igreja submete a Cristo. Filhos, sejam obedientes em tudo aos seus pais. O que ele está fazendo? Ele está aplicando Cristo, o evangelho de Cristo, à família, ao trabalho, às coisas comuns e rotineiras, mostrando que Cristo é quem transforma isso. E é por meio de Cristo que nós recebemos essas dádivas. Somente por meio de Cristo. Então, qual é o movimento que nós devemos fazer? Se é Cristo quem nos dá essas dádivas, e se é Cristo quem transforma esse relacionamento familiar, se é Cristo que nos faz gozar dessas alegrias, faça o seu lar transbordar de Cristo. O grande evangelista George Whitefield uma vez foi visitar outro grande nome da teologia reformada, outro grande missionário também, Jonathan Edwards. George Whitefield na época era um missionário solteiro. Ele passou alguns dias com o pastor Edwards. E quando ele saiu de lá, ele escreveu no seu diário: eu vi Cristo na família de Edwards de tal forma que eu vou começar a orar por uma esposa e filhos. Que Cristo transborde na sua família. Homens, liderem a sua casa, deem Cristo para suas esposas, para os seus filhos, ensinem a palavra, orem juntos, sejam firmes. Esposas, transbordem de Cristo, amem a Cristo em todo o seu trabalho, submetam-se como Cristo, como a Cristo. Filhos, obedeçam aos seus pais, honrem os seus pais, cuidem de seus pais. Façam Cristo transbordar no seu lar. Faça a palavra do Senhor ser rotineira no seu lar. Faça a oração fluir naturalmente. Faça o seu lar, por vezes, entoar os cânticos do Senhor. Faça Cristo fluir na sua família, porque esse é o caminho de receber dádivas. Cristo. Somente em Cristo nós temos acesso a essas dádivas do Senhor. Portanto, a primeira verdade é que o Senhor te concede dádivas no trabalho e na família. E a segunda verdade é que o Senhor te concede a dádiva de ver o bem continuamente. Continuamente. Dos versículos 4 até o final, nós temos uma repetição de estrutura. Como assim? A primeira parte do Salmo começou assim, na terceira pessoa, lembram? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Aquele lá. Aí depois ele muda para a segunda pessoa para aplicar. Certo? Ou seja, bem-aventurado, você vai ser feliz assim, assim, assim. No Salmo, na segunda parte, ele faz a mesma coisa. No versículo 4 ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Percebam que ele muda a palavra, ele não usa mais feliz, bem-aventurado, ele usa abençoado. E é de propósito. Ele está mudando o foco para não aquele que é abençoado, mas para aquele que dá a bênção. Não para aquele que é feliz, mas para aquele que concede a felicidade. Ele está mudando o foco. Ele está usando aqui essa palavra abençoado para dizer o seguinte: o foco aqui está no Senhor que te abençoa. Isso é confirmado porque a partir do versículo 5, ele começa a dar uma bênção. Qual que é a diferença de expressar uma bênção, colocar uma bênção, ou do que ele estava fazendo antes? Porque de fato, nos versículos 1 a 3, ele fala sobre bênçãos, não fala dádivas.
Mas qual é a diferença? É a mesma diferença do que se o pastor subisse aqui e falasse o seguinte: olha, meus irmãos, Deus Pai é muito amoroso. Há muita graça em Jesus Cristo. E o Espírito Santo é capaz de consolar o nosso coração. Ele está explicando, certo? Qual é a diferença disso para quando ele sobe no final do culto e diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos e a igreja de Cristo, amém. Qual que é a diferença? Em uma ele está dizendo quais são as bênçãos, na outra ele está aplicando e desejando que essas bênçãos recaiam sobre o povo. É a mesma coisa que o Salmo está fazendo aqui. Ele descreve primeiro e agora ele está desejando que essas bênçãos recaiam sobre o que teme o Senhor. Esse versículo 5 poderia muito bem, inclusive, ser traduzido como que o Senhor te abençoe. É um desejo do coração. A cena que ele pinta aqui é de um peregrino finalmente chegou em Jerusalém para prestar o seu culto, e aí então o sacerdote levanta as mãos e deseja todo o bem para o retorno e para a vida do peregrino. E aí ele diz, que o Senhor te abençoe desde Sião. E mais uma vez, a expressão desde Sião enfatiza o Senhor. Onde era Sião? É Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque era onde estava o templo. O templo era considerado o trono de Deus. Veja que mais uma vez ele está enfatizando que as bênçãos, que o cuidado, que a alegria, que o desfrute, o deleite que alguém pode ter, vem do Senhor. Para que ele não caia no erro daquele personagem do Salmo 127, que achava que o fruto do seu trabalho era de fato por causa dele, que achava que ele não precisava do Senhor para a felicidade da sua família. Aqui ele está dizendo, não, entenda, toda a bênção, toda a dádiva vem de Deus, porque você é abençoado por Ele, e é de Sião, da habitação de Deus, que vem o seu cuidado e o seu socorro. Amado irmão, baseado nisso, nós podemos muito bem, descansar no cuidado daquele que nos abençoa continuamente. A ideia aqui é de que o Senhor sempre está cuidando de nós. Você pode descansar nesse cuidado do Senhor. Você pode descansar sabendo que há sempre um Deus todo-poderoso que está reinando sobre céus e terra, que cuida de você. Ele é o seu grande pastor e de nada você terá falta. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe. Esse é o grande consolo do povo de Deus. É o consolo de saber que se dependesse de mim, a minha família acabaria muito rápido. Porque eu tenho um dom espetacular de estragar todas as coisas que eu coloco a mão. Se dependesse de mim, meu trabalho nunca produziria absolutamente nada de bom. Mas a questão é que quem sustenta o que teme é o mesmo que sustenta o mundo. O mesmo que faz o vento correr. O mesmo que faz as ondas se mexerem. É o mesmo Deus que te abençoa e te guarda. Descanse. Descanse. Não temo o dia de amanhã. Descanse. Ele está te guardando exatamente agora. E sempre vai te guardar. Essa é a ênfase do Salmo em dizer, aquele que teme o Senhor é guardado por Ele, é abençoado por Ele. E aqui, no final do Salmo, então, ele diz quais são as bênçãos que ele deseja para aquele que teme o Senhor. Bênçãos que são uma espécie de efeito cascata. Porque olhe a trajetória. Nos versículos anteriores, ele estava falando de bênçãos individuais e familiares, certo? Aqui, no final do versículo 5, ele fala que ele deseja para o peregrino que ele veja duas coisas. Ele veja a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Percebe que a bênção, a dádiva, sai do individualismo e passa para a comunidade. Passa para a família, mas não apenas para a família. Passa para o povo de Deus. É um efeito cascata. Se eu recebo dádivas do Senhor. Se eu sou abençoado pelo Senhor. Se Ele tem me guardado. O que eu mais desejo é que essas bênçãos se estendam a todo o povo de Deus. O salmista está nos ensinando aqui que aquele que verdadeiramente teme o Senhor é alguém que não pensa apenas em si próprio. Que não ora apenas pedindo coisas para si. Que não se importa apenas com seus próprios interesses, mas que deseja profundamente que a paz do Senhor, que a graça do Senhor, que o bem
que é justamente essa palavra aqui, prosperidade, bem, o bem, todo tipo de bem, venha ao povo de Deus, que é representado aqui por Jerusalém. É mais ou menos quando, já aconteceu, deve ter acontecido com você, você experimenta uma comida nova, ou vai a um restaurante que você nunca tinha ido em nenhuma outra vez, e aí você acha aquilo delicioso. Qual que é a sua primeira reação normalmente? Você sai indicando para todo mundo. Hã? Você faz uma receita que ficou muito boa. O que você faz quando alguém vai na sua casa? Você faz aquela receita. Porque você quer que as pessoas experimentem pelo menos um pouco daquela alegria que você sentiu ao comer em um lugar bom ou experimentar algum tipo de alimento maravilhoso. Você quer compartilhar isso com as pessoas. Você não quer deter aquele sabor bom apenas para você. Não. Você quer que outros experimentem também. Esse efeito cascata aqui do salmista nos leva a essa sensação. Eu tenho experimentado bênçãos numerosas do Senhor. Pode não ser lá grande coisa, sabe? Olha, eu não sou a pessoa mais rica do mundo, às vezes eu fico bem doente, a gente tem uns probleminhas lá em casa, mas o Senhor tem abençoado a gente tanto. O que eu mais quero é ver o povo de Deus fruindo da paz. E as duas expressões aqui, prosperidade ou bem de Israel e paz, bem de Jerusalém e paz sobre Israel, representam a mesma coisa. É um estado de bênção, de alegria. Portanto, amado irmão, o que nós temos que aprender desse texto é que o verdadeiro temor visa o seu bem, sim, mas visa também além muros da sua casa. O verdadeiro homem que teme ao Senhor é aquele que consegue olhar para o outro, é aquele que busca a paz da igreja, é aquele que deseja ardentemente ver a sua igreja frutificando no Evangelho, é aquele que está disposto a se doar pelos outros. Basicamente é aquilo que Paulo fala aos filipenses: não considere cada um apenas o que é próprio de si, mas considere primeiramente o que é dos outros. Considere os outros mais importantes do que você. Pessoas que verdadeiramente temem ao Senhor não são egoístas. E meus irmãos, se esse salmo realmente reverberasse em nosso coração, quantas brigas de igreja nós evitaríamos? Quantas divisões nós evitaríamos? Quantas picuinhas, quantos mimimis nós evitaríamos? Porque eu não quero o meu bem. Eu quero que o meu irmão esteja melhor do que eu. Isso em todas as áreas. A gente pensa normalmente só em bens materiais, mas isso se estende a tudo o que nós temos e vivemos. Meus irmãos, que o nosso desejo seja o mesmo do sacerdote aqui. Que o Senhor dê paz, dê bem, alegria à Igreja Presbiteriana de Mairinque. Que o Senhor nos dê capacidade de conviver juntos, caminhar juntos, um fortalecendo o outro, com pessoas que estão compromissadas, que se doam, que não olham apenas para os próprios interesses, que às vezes sacrificam a sua agenda para ajudar algum irmão, que tem compromisso com o Senhor, que tem compromisso com o povo, porque ele entende que as bênçãos do Senhor não são apenas para a sua casa. Melhor é dar do que receber. E para nós encerrarmos esse ponto. Mais uma vez, essa bênção cascata, que vai desde o indivíduo, passa por sua família e atinge todo o povo de Deus, mais uma vez, reflete a bênção de Cristo sobre nós. Quem é aquele que é capaz de dar graça ao seu povo, a ponto de que uma igreja local, ou até mesmo todo o reino, veja o bem da igreja, veja as gerações futuras servindo ao Senhor? É o desejo do nosso coração, não é? Que os filhos dos nossos filhos sirvam a Cristo. Quem pode garantir isso? Quem pode realizar isso? Somente o Senhor. Ele é a fonte de todo o bem. Ele é aquele que abençoa o seu povo. É muito interessante a passagem onde Cristo está sendo assunto aos céus, lá em Lucas 24. Porque em dois momentos, primeiro, ele chama os discípulos. E aí o texto nos diz que ele chama e abençoa. E aí quando ele está subindo aos céus, o que ele está fazendo enquanto sobe? Abençoando. A bênção de Cristo, o bem, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, Ele já o deu para a sua igreja por meio do seu Espírito. Isso habita em seu coração, isso está no meio de nós. Cristo é o que abençoa. Nele estão todas as bênçãos espirituais, como diz Efésios 1:3.
tudo que nós poderíamos receber de bom, nós já temos em Cristo. E todas as vezes que Ele nos permite ter coisas, às vezes singelas, sim, e até mesmo rotineiras, como tomar uma refeição com a nossa família, como dormir em uma cama aconchegante, como receber o salário do mês e pagar as contas, coisas rotineiras, é porque Cristo nos abençoa. Quanto mais então, aquelas bênçãos espirituais. Quanto mais então, ver um filho se converter. Quanto mais então, ver pessoas crescendo na graça e no conhecimento da igreja. Quanto mais então, ver pessoas chegando, os eleitos do Senhor sendo alcançados. Quanto mais então, participar de tudo isso. Cristo Jesus é a fonte de todo bem. Tudo que você desfruta dessa vida, tudo que a nossa igreja pode desejar, está em Cristo. Você não precisa de mais nada. Cristo é tudo. Cristo é tudo. E agora sim, para concluir, eu queria voltar àquela primeira pergunta que eu fiz no começo. Por que a gente estranha tanto quando parece que a engrenagem do mundo não está funcionando direito? Quando a gente planta e não colhe? Quando nós casamos e não temos filhos? Por que a gente estranha tanto? Porque de fato essa não é a ordem natural das coisas. Mais uma vez eu enfatizo, esse texto não está prometendo que cada pessoa em particular vai experimentar todas essas bênçãos na potência máxima. Pode ser que você não tenha filhos. Pode ser que você sofra várias vezes por não ter o fruto do seu trabalho, como deveria ter. Que você seja injustiçado. Pode ser. Mas é fato que todos nós somos testemunhas aqui do quanto o Senhor tem nos abençoado nessas áreas. Todos nós somos, em alguma medida. E a grande questão aqui, amados irmãos, é que esse estranhamento deve nos levar o pensamento a Cristo. Por quê? Porque Cristo Jesus é quem conserta a ordem do mundo. Cristo Jesus veio consertar essa engrenagem quebrada, na qual você planta e não consegue colher às vezes. Cristo conserta isso. E Ele conserta isso por meio da sua morte redentora. Então quando nós experimentamos bênçãos do Senhor, quando nós assentamos à mesa para um café da manhã com a nossa família, quando nós almoçamos, quando nós temos filhos, quando nós ouvimos o choro dos filhos, isso é um prelúdio do que Cristo está para fazer nesse mundo. É um prelúdio do que cada um de nós irá experimentar nos novos céus e na nova terra. É um prelúdio, é uma pequena parcelinha que Cristo, por sua dádiva, está dando a você experimentar e que você deveria valorizar, mas não se prender a essas coisas, porque isso tudo está apontando para algo muito maior que você vai viver quando Cristo retornar e consertar a engrenagem. E ao mesmo tempo, quando nós não experimentamos essas bênçãos, quando alguma delas nos são retidas por causa do efeito do pecado no mundo, é um chamado a nós nos consolarmos no que há de vir também. Senhor, eu não estou experimentando isso agora. Ó Senhor, eu gostaria tanto de filhos. Ó Senhor, o Senhor sabe como é difícil pagar as contas. Mas eu sei que independente se o Senhor me der filhos ou me ajudar nesse mês, independente disso, eu sei que há uma casa, um lar para o qual estou indo. Então quando a tristeza te abater porque você não está recebendo essas bênçãos, mesmo sendo alguém temente ao Senhor, e seja alguém temente ao Senhor, olhe para frente. A dor é um convite a nos fazer refletir sobre a realidade de que a nossa casa não é aqui. Há consolo para você, crente. Há um novo céu e nova terra. E em breve virá, muito em breve virá. Que o Senhor, portanto, aplique essas bênçãos no nosso coração. Mas mais do que isso, que Ele infunda em nosso coração temor e esperança, deleite em Cristo. Isso vai transformar a nossa vida. Isso vai fazer com que nós desfrutemos de todas as coisas olhando para Cristo, agradecendo a Cristo. E quando nós sofrermos, vai nos fazer olhar para frente e dizer, minha esperança está em Cristo. Logo, logo Ele vai trazer. Logo, logo o fruto do meu trabalho vai ficar óbvio. Logo, logo eu vou receber uma coroa de vida imarcessível. Logo, logo morte nenhuma vai me atingir. Logo, logo Ele voltará e consertará a engrenagem. E consertará, nada mais será estranho. Tudo seguirá a ordem que Ele criou para ser. Amém.